Quando eu era criança e estava na quinta série do ensino fundamental, me lembro que certa vez, durante uma aula de geografia, a professora explicava a importância dos recursos naturais para o desenvolvimento de um país. Recursos como o ferro, o urânio, o carvão, assim como o petróleo, o gás natural e a água. Ela concluiu sua explicação dizendo que o Brasil era um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, se não fosse o mais rico. Ela disse ainda que a próxima grande guerra que o mundo presenciaria não seria por causa do petróleo ou gás natural, mas sim por causa da água potável. E nesse quesito, o Brasil é o mais rico do mundo. Não sei por que motivo, mas eu nunca esqueci aquela aula. Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra. Não só pela água, mas por diversos outros recursos naturais existentes na Amazônia, o Brasil desde sempre vem sendo alvo de manifestações internacionais, no sentido de uma internacionalização da Amazônia, e que essa não deveria pertencer a nenhum país, mas sim ao mundo todo. Todos nós sabemos que o Brasil detém a maior parte da Amazônia. Somente o rio Amazonas concentra cerca de 20% de toda a água doce do mundo. Agora veja o que grandes autoridades internacionais já disseram sobre a Amazônia. Vamos começar com a frase da ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, no ano de 1983. Se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas, que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas. Em 1989, Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte: ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Ainda em 1989, François Mitterrand, o então presidente da França, disse: o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. O ex-líder soviético Mikhail Gorbachev disse em 1992: o Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. O então candidato a presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse o seguinte durante um debate contra o outro candidato, Al Gore, em 2000. Os países em desenvolvimento com imensas dívidas externas devem pagá-las em terras, em riquezas. Vendam suas florestas tropicais. Aqui uma observação: qual país tem como parte de seu território a maior floresta tropical do mundo? Como vimos, pessoal, não é de hoje que os estrangeiros estão de olho em nossa floresta, e também não é de hoje que o Brasil não faz nada para que pudéssemos ter uma defesa forte, capaz de repelir qualquer ameaça. Um professor de Harvard, Stephen Walt, escreveu um artigo intitulado Quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia?, publicada numa revista americana. À noite, o título do artigo foi mudado para Quem vai salvar a Amazônia e como? O texto ressalta que 60% da Amazônia pertence ao Brasil e afirma que as políticas do presidente Jair Bolsonaro têm colocado em risco a maior floresta do mundo. O professor Stephen Walt nega que tenha sugerido invadir o Brasil, mas se os Estados Unidos ou outras potências quiserem invadir o Brasil, o que podemos fazer? No momento, acho que só podemos rezar, porque o Brasil não tem meio efetivo capaz de defender nosso território de um ataque massivo em grande escala. Se uma frota naval imensa se aproximar de nossa costa,
Não temos nada que possa confrontá-los. Nosso míssil antinavio ainda está em desenvolvimento, o Mansup. Não temos mísseis de cruzeiro, não temos mísseis balísticos, não temos defesa antiaérea, a não ser a de curto alcance, que não poderiam fazer nada. Talvez pudéssemos usar artilharia como o Astros 2020 contra essas posições navais, mas logo os astros seriam destruídos porque não temos uma cobertura aérea adequada. Usar nossos caças para atacar essas posições navais seria um verdadeiro suicídio, devido às defesas antiaéreas dos navios. Nós somos especialistas em guerra na selva, talvez seria nosso único ponto forte, imaginando esse cenário hipotético. Mas para tomar a Amazônia do Brasil, os invasores sequer precisam pisar os pés na floresta. Basta bombardear todas as nossas grandes estruturas, como centro de comandos, sede do governo, bombardear principalmente as bases militares do país, a fim de minar qualquer esforço, fazendo o Brasil ceder e acabar se rendendo. Mas é óbvio que se entrarem na floresta, a resistência seria enorme e as baixas seriam pesadas para os invasores, devido ao preparo de nossos guerreiros de selva. Mas ainda assim não seria o suficiente. Agora veja como os norte-americanos veem a questão da Amazônia. Veja primeiramente esse comercial e depois veja um outro intitulado como A Invasão da Amazônia. The Amazon is the largest rainforest in the world. Not only that, when it comes to biodiversity, no other rainforest on the planet is a match for the South American jungle. We're talking about 1.2 billion acres of broadleaf forest, an area that is responsible for a great amount of the oxygen produced around the globe. The painful truth is that countries that should be taking care of these precious resources are not up to the task. If nothing is done, the forest could be sentenced to death and disappear before our eyes. We can stop this, and you can help us. Through our activities in the Amazon, we can work together with international investors and gradually transform the forest into a sanctuary under private control. Helping us buy the Amazon is not only a great investment opportunity, it may be the only way to save the rainforest. Remember, the Amazon belongs to no country. It belongs to the world.
Wolfpack, switch dog, request immediate hot extra. Take on head second, head bomb by 3 o'clock. Witch Doctor, it's Wolfpack, good copy on all. Requesting the hot extract from primary BLS. You're taking bombs to 3 o'clock position. We got 4 packs, no wounded. Be advised of 1 load pickup. I'll be coming from your north, over. I'm 2 minutes out.